Bom dia, graças a Deus. Jó 42, 2. Jó 42, 2. Versículo bem conhecido, bem curto, mas ele é a essência, o resumo de tantas palavras que nós temos ouvido neste lugar. Jó 42, 2. Bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser mudados, frustrados ou impedidos. Vamos ler todos juntos? Bem sei, Senhor, amém. Jesus, poder sentar. Aleluias. Eu tenho certeza que essa nossa vontade, dia após dia, madrugada após madrugada, fazer o quê? A vontade de Deus. E todos nós aqui também temos uma convicção do que desejamos cumprir em nossa vida todo o propósito de Deus, tudo aquilo que Deus tem proposto na nossa vida. Essa é a nossa vontade. Mas entendo, irmãos, que às vezes se torna tão difícil, tão complicado, porque nós ficamos às vezes só apenas na retórica, porque nossa oração sempre encerra daquela forma: seja feito, Senhor, a sua vontade. Mas muitas vezes nesse nosso encerramento das nossas petições a Deus, nós encerramos apenas com uma retórica, uma palavra somente, e não a palavra vivida. Seja feita a sua vontade. Então Jó, ele depois de toda a sua experiência com Deus, ele vai encerrar ali a sua conversa com Deus, seu diálogo com Deus, dizendo: Senhor, eu sei, Senhor, que tudo podes todas as coisas, e nenhum dos seus planos, nada pode ser frustrado ou mudado. Como pode ser isto? Nós procuramos viver uma vida na dependência de Deus, nós entregamos nossos caminhos, os nossos propósitos a Deus, e esperamos cada dia mais um desenvolvimento, vamos desenvolvendo-nos a cada dia e vamos crescendo espiritualmente. Esse é o ideal do cristão, é o ideal da nossa vida, até chegarmos àquela altura, medida, estatura do varão perfeito, que é onde nossa luz, a luz que vai cada dia aumentando, até que for se tornar dia, que é aquele que dia nós será revelado nos céus, o nosso final, que é onde será tudo revelado. Mas nem sempre é assim, porque nós temos um problema de que nossos pedidos nós apresentamos sempre a Deus. Os negócios, as nossas famílias, os nossos trabalhos, nós sempre apresentamos a Deus. E quando alguma coisa sai do controle, nós corremos para a campanha, para a oração. Foi dito isso aqui ontem, meio-dia. Ontem, na parte da manhã, eu estava em uma situação de cobrança, de repente, eu que sou uma pessoa super controlada, de repente eu perdi o controle, comecei a apontar para as pessoas aonde estavam falhando, só que aquilo não me fez bem, e meu coração dizia: vai para a igreja, vai orar, porque você não está dentro do propósito. Então, quando eu cheguei aqui já atrasado, quando eu chego, a palavra estava sendo ministrada, e Deus falou, cheguei bem na hora que Deus queria falar comigo: calma o teu coração, não fique desse jeito, não fique emocionalmente desequilibrado, a paz vai voltar, você vai ter paz, vai retornar a sua paz. Então, nós nos prendemos às vezes às nossas vontades, nós queremos, e quando isto falha, quando alguma coisa falha, nós corremos para Deus e exigimos de Deus um posicionamento: Senhor, por que isso não está acontecendo comigo? Por que não está sendo dessa forma ou de outra forma? Sempre temos algo a cobrar com Deus, mas nos esquecemos que nós fomos feitos por Deus para um propósito. Deus tem um propósito na nossa vida, Ele tem um propósito, e Ele vai cumprir esse propósito.
Então, quando nós conseguimos compreender isto e avançamos e nos alinhamos com o pensamento de Deus, nossa vida começa a mudar, começa a dar uma outra direção. As coisas que estavam travadas, as coisas que estavam impedidas, elas começam a acontecer, porque agora você está dentro do centro da vontade de Deus. Eu me preocupo muito quando eu ouço alguns louvores que colocam o homem no centro de tudo, uma exaltação humana. E temos que ter cuidado com isso, porque algumas músicas não são inspiradas por Deus, alguns louvores não são inspirados pelo Espírito Santo, e colocam o homem como centro de tudo. Nós não somos centro de tudo, nós temos todo o universo à nossa volta, mas Deus, quando nós fomos gerados, Deus nos gerou com um propósito. E aí, qual é a minha preocupação? É de que Deus faça a minha vontade, ou que eu faça a vontade de Deus? Essa é a questão. Eu preciso entender, ou eu quero fazer a minha vontade, e quando eu procuro fazer a minha vontade, as coisas às vezes não acontecem como eu pretendo, como eu desejava. E quando eu vou para Deus com meus pedidos, Senhor, não está acontecendo, então eu quero agora que Deus realize os meus sonhos, sendo que deveria ser o contrário, deveria e deve ser o contrário. Quando o rei Ezequias recebeu o profeta diz: olha, você vai morrer, o que é que ele fez? Ele saiu resmungando: olha, eu destruí os ídolos que havia, que meu pai trouxe o povo para a idolatria, eu destruí tudo, restabeleci o culto, restabeleci a adoração a Deus, e agora o que eu recebo em troca é a morte, a sentença de morte. Nada disso ele fez. Sabe o que ele fez? Ele orou amargamente, ele chorou amargamente, aliás, ele chorou, e depois de ter chorado, ele orou a Deus, dizendo: Senhor, eu tenho feito tudo conforme a tua vontade, e se eu tenho feito tudo conforme a tua vontade, Senhor, acrescenta, me dá a condição de viver ainda para completar aquilo que eu desejo completar. E o que Deus disse ao profeta? O profeta estava no pátio do palácio, volta lá e diz a ele, fala o que para ele? Fala que eu vou, ao largar os seus dias, eu vou dar a ele mais 15 anos de vida. Mas faz o quê? Ordena a ele, coloque em ordem a sua casa. Põe em ordem, porque organiza tudo isso aí, organize tudo. Mas faça o quê? Faça um prato aí com folhas de vinho, de uva, e coloque na tua ferida, na tua doença. Mas por que Deus não curou logo de uma vez? Por que Deus não curou? Porque tem muitas coisas que Deus espera que nós façamos, porque revela o nosso caráter. Quando nós fazemos algo que Deus espera de nós, estamos procurando fazer, revela de fato o nosso caráter, revela se somos pessoas egocêntricas, porque naturalmente, porque a nossa natureza pecaminosa nos leva ao egocentrismo, a essa condição egocêntrica de só pensar em si mesmo. Quem de nós aqui nunca teve aquele momento dentro da sua própria casa de deixar todo mundo se expor e eu vou ver minha vida? Alguém chegou a esse momento de pensar: eu mereço melhor do que eu estou passando, eu mereço mais do que isto, eu mereço um melhor emprego, eu mereço um melhor carro, eu mereço uma melhor família. Às vezes nós entramos no desespero e chegamos nesse pensamento, nós pensamos dessa forma, mas pensando somente em nós. Mas e o propósito de Deus para que nós fomos criados? Aí Colossenses 1 vai dizer, 16, 17, vai dizer o seguinte: que tudo foi feito por quem? Por Deus, e tudo subsiste por Ele, seja as coisas invisíveis, as visíveis e as invisíveis, sejam os tronos, sejam as autoridades. Nós estamos vivendo um momento de divisão de um país, um momento muito perigoso no país. Mas a palavra, João 1, vai dizer o que Paulo está repetindo, diz assim: Ele estava na criação, tudo foi feito por Ele e para Ele, sejam as visíveis, as invisíveis, sejam os tronos ou dominações, sejam os principados, sejam qualquer coisa, tudo que existe, tudo que subsiste por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele está no controle de tudo. Se Ele está no controle de tudo, por que então eu quero que seja feita a minha vontade?
e não a vontade dele. Jesus mesmo vai dizer, o Senhor começa a reclamar, ele diz assim, parou, Senhor, não se faça a minha vontade. Quando ele vai dizer, Senhor, passa de mim esse cálice, ele começa um pensamento e ele interrompe esse pensamento dizendo, esse pensamento não está correto, e vai repetir, vai continuar o pensamento de forma diferente e vai dizer, seja feita a sua vontade e não a minha vontade. Por que é sua vontade? Porque para esta hora eu vim, para realizar o teu propósito, para realizar aquilo que tu esperas que eu realize, o que Deus espera de mim e de você, o que Deus aguarda que eu ou você faça, com maneira de vida, porque às vezes nós ficamos tão preocupados com a maneira, com nossos costumes, nosso caráter, com aquilo que nós fazemos para agradar, e nós esquecemos que é o que Deus espera de nós, é relacionamento, porque as outras coisas são consequências, mudança de comportamento, mudança de linguagem, mudança de postura, é consequência de um relacionamento com Deus. Quanto maior seu relacionamento com Deus, menos problemas você vai demonstrar na sua vida. Você tem uma vida que reflete a luz de Cristo. Por causa de quê? Porque você decidiu, eu decidi agora que eu vou me portar, que agora minha linguagem vai ser uma linguagem culta, agora eu não vou fazer mais aquilo que eu fazia, então eu vou deixar tudo que agora eu vou decidir. Você não pode fazer nada disso, você não tem domínio sobre nada disso. Porque tudo que o homem quer fazer, ele o faz de forma errada. Ele o faz para mostrar para os outros, ou para se exaltar, ou para cumprir alguma palavra que ele deu, mesmo sendo deficiente na palavra. Mas quando ele busca um relacionamento com Deus verdadeiro, tudo isto vai acontecer na vida dele. Ou nós não podemos observar aqui, tanto nesses meses, nos anos que passamos aqui, comungando juntamente. Muitas vidas sendo transformadas pelo relacionamento com Deus, porque não é imposto nada a elas. Como diz aqui o líder, o pastor, diz o seguinte, venha, os usos e costumes Deus vai fazer, pode vir, não se preocupe com isso, assim que é dito aqui, sempre é dito, porque quando Deus diz para alguém vir estar nesse local, permanecer nesse local, porque dito isso, não é imposto nada, porque o relacionamento que você passa a ter com Deus dia após dia, Ele vai te levar a essa condição de abrir mão da sua vontade, abrir mão do seu desejo, daquilo que você mais queria na sua vida, e de repente você deixa de lado. Por quê? Porque agora você é um altruísta, ou por quê? Porque agora Deus é o completo, Deus se realiza, Deus te completa, é Deus que completa. A felicidade não está no homem, nas conquistas, porque muitas pessoas pensam que sucesso na vida é dinheiro. Não é. Sucesso na vida é quando você tem a sua vida estabelecida de forma que pode dizer, eu faço a vontade do meu Pai, e não tenho problema nenhum, dificuldade nenhuma em mudar o caminho, a rota do que eu estou fazendo. Eu não luto, eu não brigo por aquilo, porque é meu, como a criança é de poucos meses de idade, quando chega o coleguinha em casa, ele gruda no brinquedo e diz, esse é meu, não é assim? É meu. E aí nós temos que ir lá e dizer, não é seu, não, deixa o coleguinha brincar também com o seu brinquedo, mas é meu. Nós pensamos dessa forma, é meu, somente eu. E por isso que às vezes nós temos alguns sentimentos que vão aflorando em nós, por causa dessa percepção equivocada, porque nós não conseguimos ainda ter a mente de Cristo, porque para ter a mente de Cristo nós precisamos ser edificados na palavra. E quando temos a mente de Cristo, nós começamos a estabelecer um procedimento, um comportamento que leva a fazer a vontade dEle, a cumprir o propósito dEle, porque às vezes demora muito tempo na sua batalha, você demora muito tempo na sua luta para alcançar aquilo que Deus propôs a você que faria. Por que isto? Para que você possa entender qual é o propósito que Ele tem na sua vida. Demorei muito tempo, e Deus falando para mim sempre a mesma coisa, está confiando no homem, deixa de confiar no homem, e eu muito tempo, até que eu resolvi observar
Aquilo que Deus já havia falado para mim, deixa de confiar no homem. E fiz uma oração: Senhor, eu estou fazendo errado, estou tudo errado, eu estou confiando no homem. Senhor, olha, manda o teu Espírito Santo naquele lugar e resolva essa situação. As pessoas dizem, nossa, resolveu tão rápido, é demorado. Pois é, mudei o foco da minha oração, mudei a direção do meu pedido. Estava confiando que as pessoas fariam conforme combinado, conforme havia sido dito, mas Deus disse: não confia, faça diferente. Então, a vontade de Deus para nós é sempre boa, perfeita e agradável, mas nós temos dificuldades em aceitar essa palavra, porque nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos do nosso jeito, tem que ser da nossa maneira, na nossa hora, e como queremos o resultado, do jeito do resultado, e nem sempre dá certo. E quando não dá certo, muitas pessoas decepcionam com Deus, como se Deus fosse obrigado a fazer a nossa vontade. Nem Jesus foi feita a vontade dele, porque se ele pudesse, ele disse: se eu pudesse, eu fugiria desse calvário, dessa cruz, mas foi para essa hora que eu vim, e se eu vim para essa hora, então faça a tua vontade, o teu propósito na minha vida se cumpra na minha vida, se faça realizar. Então, quando eu tiro o foco de mim mesmo e mudo o foco para Deus, a minha oração muda. A minha oração muda, ela tem que mudar, porque agora eu vou passar a compreender qual é a vontade de Deus, e compreendendo essa vontade, o meu pensamento começa a ser alterado. Por que alterado? Porque agora eu já não busco agradar a mim mesmo. Então, quando eu não agrado a mim mesmo, eu já não estou mais de frente a um espelho olhando se a roupa é bonita, se eu estou bem, se eu não estou, porque eu não estou agradando a mim mesmo. Mas eu vou para lá para saber, estou de maneira que agrada o meu Pai, eu estou fazendo aquilo que Ele espera que eu faça. Então, nas circunstâncias, nos momentos das dificuldades da minha vida, eu paro e digo: eu estou na direção do meu Pai. Meu Pai, é isso que meu Pai faria. Tem um livro, um best-seller, gospel, no Evangelho, dizer: o que faria Jesus em seus passos? Muitas pessoas que leram esse livro, o que faria Jesus em seus passos? Então, decidi na cidade viver um dia, um momento, somente fazendo a vontade de Deus, e o resultado, irmãos, foi totalmente maravilhoso, totalmente diferente do que estava acontecendo na cidade. As coisas mudaram, foram encaixando, porque agora eu não estava mais preocupado. O meu dia, trazendo agora para o presente, o meu dia já não é mais aquilo que eu planejei, mas da forma que Deus me conduzir, porque a paz de Deus é o meu árbitro. A paz de Deus é o meu árbitro. É Ele que diz. Ontem eu estava na situação que estava passando, e tirou minha paz, roubou minha paz, e na hora, vou buscar Deus, e cheguei, Deus tinha palavra para mim, para dizer, me avisar: olha, não é por aí que você vai resolver as coisas, não é desta forma que você vai resolver, porque mesmo às vezes, mesmo na vitória, a insatisfação vem a nós, e nos toma, e nós deixamos de compreender, de entender que tudo isto tem um propósito. Bem sei, Senhor, que tudo pode, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Isaías 46, 9 e 10, no finalzinho do 10 vai dizer: eu faço a minha vontade, eu revelo o passado, eu revelo o futuro, as coisas que aconteceram e as coisas que irão acontecer, e no final eu realizo a minha vontade. Porque no 9 ele vai dizer: porque eu sou Deus e não há outro Deus além de mim. Eu sou Deus, então vou realizar a minha vontade. Porque Deus realiza a vontade dele, porque Deus, irmãos, é atemporal. Deus não tem passado, presente nem futuro. Deus é um eterno presente. Por isso que a nossa mente limitada não consegue compreender isso, porque nós vivemos no passado, no presente e no futuro. Nós vivemos nos três tempos, passado, então somos limitados, nós não conseguimos compreender. Às vezes nós ouvimos uma palavra e nós não conseguimos compreender, porque nós vivemos na nossa limitação humana, e Deus é presente, Ele não será, Ele já é, Ele não foi, Ele é,
Então, para ele lidar com as circunstâncias, com as frustrações da sua vida, da minha vida, é muito fácil, porque ele já sabe tudo. Ele não me vê hoje, me vê lá no futuro. Deus me vê no futuro, não me vê o que eu era. Ele me vê quando ele fui gerado, ele já me via lá na frente, porque é um eterno presente. E eu, convivendo no passado, no presente e no futuro, não consigo compreender esse mistério. Não consigo compreender esse mistério. E quando eu consigo compreender esse mistério, compreendo por onde? Por compreender que eu fui feito para fazer a vontade de Deus. Eu fui feito para isso. Então, quando eu vivo nesta perspectiva de fazer a vontade de Deus, as frustrações da minha vida já não são mais minhas, porque já ocupado o lugar. Deus já ocupou o lugar e Ele me preenche, Ele me satisfaz, porque agora já não, eu sou a imagem e semelhança dEle, não a física, porque física somos totalmente diferentes um do outro, mas eu tenho o quê? A identidade dEle em mim, porque Ele soprou em minhas narizes o fôlego de vida. Mas meu pecado, o pecado herdado de Adão e Eva, me traz o quê? A incompreensão das coisas espirituais. Eu não compreendo as coisas espirituais, porque eu sou limitado, porque eu sou carne, eu sou um homem gerado no pecado. Agora, quando esse homem gerado no pecado, ele é redimido, ele é reconduzido ao caminho eterno de Deus, ele começa então a recebe então a mente de Cristo, e por essa mente eu vou caminhando, porque agora o meu caminhar, ele é definido pela palavra de Deus. Já não vivo mais eu, é o que Paulo vai dizer, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, por definição da palavra, porque a palavra que eu tenho vivido, é a palavra que eu tenho recebido dele, que é o que eu tenho me alimentado, por ela eu vou vivendo, pela palavra, que vai me conduzir o quê? A uma vida feliz, uma vida completa, porque os problemas secundários, os problemas do nosso dia a dia, isso vai acontecer. E uma pessoa disse aqui a semana passada, ministrando, disse: olha, para o cristão sempre tudo é mais difícil, é mais complicado. Por quê? Às vezes, porque ele usou essa expressão, porque nós precisamos compreender, às vezes demoramos a compreender, e nessa demora, na nossa demora, nós passamos por dificuldades que não precisaríamos estar passando. Tem situações que nós não precisaríamos passar, mas Deus permite que nós passemos para que nós compreendamos qual é a vontade dele para a nossa vida. Leva tapa na orelha, no pescoço, apanha, e às vezes nós ainda não compreendemos, continuaremos apanhando, porque se Deus nos resgatou do pecado, da morte, e nos deu a vida, é para ter a vida eterna, e a vida eterna não é vivida aqui, ela começa aqui, mas ela continuará, porque até o dia, essa vida natural, terrena, que nós vivemos, ela terá um fim, e aí é onde será revelado as coisas invisíveis, e Paulo diz: hoje eu vejo como por um espelho, eu vejo assim, olho por um espelho, eu vejo uma imagem projetada, mas aquela imagem não é real, é apenas uma imagem, não é a pessoa, aquilo é a imagem da pessoa. Então diz: hoje eu vejo apenas como por um espelho, mas um dia eu verei como ele é, e então todas as coisas serão reveladas, e se eu fiz na minha vida natural a vontade de Deus, será revelado: vinde benditos meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque desde a fundação Jesus vai dizer isso, por quê? Porque desde a fundação ele me viu, na fundação me viu e viu o projeto que ele tinha na minha vida, e nesse projeto ele não viu o fracasso, ele viu a realização do quê? Da sua vontade, e se a sua vontade é boa, perfeita e agradável, ele vai realizar, demora o tempo que for, mas vai realizar, mesmo que para isso você tenha que apanhar, mas no final ele vai realizar. Então como que eu posso evitar essa tanto chicotada? Como eu posso evitar isso? Entendendo a vontade de Deus para a vida, com o propósito que Deus me criou. Porque Deus me criou, para que Ele me criou? Para o louvor, primeira coisa que Ele me criou, para o louvor da sua glória. Então, o que eu faço? Como eu vivo? Louvo a Ele? Não. Então, eu tenho que procurar deixar.
Deixar de lado. E como eu deixo de lado? Me esforçando, me sacrificando? Não, buscando um relacionamento mais íntimo com Ele. Porque quanto mais tempo eu permaneço na oração, menos tempo tem, como diz o pastor, de volta, menos tempo tenho para pecar. Quanto mais venho à igreja, menos pensamentos obscuros vêm à minha mente, porque tudo que vai ocupar a minha mente é aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo. E se eu vejo as coisas de Deus acontecendo, se eu vejo a palavra de Deus, se eu ouço a palavra de Deus, se minha boca fala a palavra de Deus, o que vai ter em mim? A palavra de Deus. Porque agora ela habita em mim, está arraigada em mim. Então meu ato, quando eu vou fazer aquilo que não é da vontade dele, o que acontece comigo? O Espírito Santo que em mim habita diz: não é a minha vontade, não é a vontade do Pai dessa forma, nessa forma de viver, não é da vontade do Pai. Você vai reconduzindo a sua vida dentro de um propósito. Os irmãos entenderam? Não estão entendendo? Conduzindo a vida para um propósito, porque o propósito de Deus para a nossa vida é sempre o melhor. É sempre o melhor. Posso estar passando por momentos difíceis, momentos complicados, mas eu tenho a palavra, porque Isaías 46, 9 diz, 10 diz: eu digo que as coisas que foram e digo também as que virão acontecer. Eu mostro, revelo as coisas. E se eu revelo, porque eu revelo? Porque a minha vontade será sempre prevalente, ela vai prevalecer, e não o homem, a vontade humana vai prevalecer, ela não prevalece. Pode se levantar, pode ser o que for, pode ser quem for. Então nós estamos vivendo momentos de complicação no país, mas uma coisa temos na palavra de Deus: Deus prevalece sobre toda e qualquer circunstância e situação. Deus permite às vezes que o ímpio seja exaltado, para que seja derribado do seu altar. E aí todos dirão que o Senhor o fez. O Senhor o fez, porque como que estava em toda a sua glória, em toda a sua majestade, no dia seguinte já não existiu mais. Porque Deus removeu, porque todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Sejam que as visíveis e as invisíveis, sejam os tronos, sejam as potestades, sejam os principados e potestades, tudo subsiste por Ele. Tudo existe por causa dele, e se tudo existe por causa dele, então eu existo por causa dele, e não o contrário, ele existe por minha causa, porque às vezes nós queremos colocar o quê? Que ele tem que fazer a minha vontade. Aí Tiago vai dizer: você pede e não recebe. Sabe por que você não recebe? Você pede mal, você não sabe pedir, você pede para o seu prazer, para que realize o seu projeto de vida. Porque todos nós temos um projeto de vida, queremos fazer uma faculdade, um curso específico, queremos ter um negócio, queremos ser um funcionário público, sempre temos um projeto de vida. Mas o nosso projeto de vida, se não estiver embasado na vontade de Deus, não alcançarei aquilo que eu espero, que é a tranquilidade, que é a felicidade. Porque a felicidade não está naquilo que você faz, mas está em Deus, que em você habita. Então a felicidade está dentro de mim, e não nas coisas que eu consigo possuir, não é aquilo que eu possuo, porque muitas pessoas milionárias tiram a própria vida. Se dinheiro resolvesse, não tirariam a vida. Um homem de uma maior distribuidora de medicamentos praticamente do Brasil, distribuidora Panaredo, se não me engano, a maior, sediada em Goiás, as maiores do Brasil, milionário, não sabiam onde pôr mais dinheiro. Um dia chegaram no apartamento, estava morto, suicidou, tirou a própria vida. Por quê? Aquele projeto de vida que ele construiu, no final, não é aquilo que ele esperava, não é o que ele esperava. Então o tempo tudo está em mim, focado, está dentro de mim, porque agora eu tenho o quê? Deus como centro da minha vida. E se eu consigo estabelecer Deus como centro da minha vida, por mais que o dia não seja bom, mas Paulo vai dizer: posso estar às vezes ser triste, abatido, mas não estou desanimado. Posso não ter o que eu
gostaria de ter, mas nem por isso eu sofro. Fico aí sofrendo, chorando, porque eu não tenho o que eu gostaria de ter. Não, é por isso, porque em todas as coisas já estou experimentado, já posso ter, como não ter, ter o que comer, não ter o que comer, porque eu já estou experimentado, e essa experiência que eu tenho, que eu adquiri em Deus, agora me faz o quê? Me edifica a fazer o quê? A vontade de Deus, porque eu posso ficar preso em Roma, posso ficar o tempo que for necessário lá, porque eu sei que a minha prisão, ela tem um propósito, porque se eu não tiver um local para que eu possa conhecer, saber tudo que está acontecendo nas obras, nos trabalhos que eu levantei, eu não vou ter tempo, porque eu vou estar viajando, as viagens eram diferentes do que hoje, então eu vou passar 2 anos, 3 anos na cidade, até eu chegar na outra, as coisas já aconteceram. Então, agora em Roma, eu vou poder fazer o quê? A vontade de Deus. Mas como fazer essa vontade de Deus estando preso? Por quê? Porque nem sempre Deus nos usa da forma que nós queremos que Ele nos use. Nem sempre Deus faz do jeito que nós queremos que seja feito. Mas uma coisa no final, o que aconteceu? Escreveu praticamente 70% do Novo Testamento, é ensinado até hoje nas igrejas e por todo lugar onde o cristianismo está, porque foi levado para fazer a vontade de Deus. No teu trabalho, na tua empresa, você está ali. Se você está ali por causa de um propósito, de um propósito de Deus, de um projeto de Deus na sua vida, estar ali, você vai realizar uma grande obra. E você, se você tiver que sair de lá, você sairá, mas o teu legado ficará, porque você estava ali para cumprir um propósito estabelecido por Deus. Agora já não sou mais eu que escolho o que eu faço. Por isso que Jesus vai dizer para Pedro, olha, é o seguinte, Pedro, você é novo ainda, você vai para onde você quer, Pedro, você anda, você decide ir para Várzea Grande, você vai, você decide ir para Santo Antônio do Evangelho, você vai, mas Pedro, chegará um dia que você estará velho, irão cingir você e vão te levar para onde você não quer, vai fazer isso com você. Então o que Jesus estava dizendo a Pedro? O seguinte: aquele que é guiado pelo Espírito Santo, Pedro, ele nem sempre é feita a vontade dele, mas ele compreende. Nicodemo, quando ele vai dizer lá, Nicodemos, olha, o vento sopra, o Espírito Santo sopra onde quer, e você não sabe de onde vem nem para onde vai, mas aquele que é guiado por o Espírito de Deus, esse é de Deus, porque ele faz a vontade de Deus, e ele descobre que a vontade de Deus é o que? Boa, perfeita e agradável, porque quando ele concretiza a obra para que Deus foi estabeleceu, ele olha para trás e diz: olha, se não fosse o Senhor que estivera comigo, se não fosse o Senhor que me ajudou, que me conduziu todo esse processo, eu não teria chegado até aqui. Então quem é glorificado? O homem pela sua capacidade, pela sua ciência, pelo seu conhecimento? Não, é Deus, porque se não fosse o Senhor, não teria chegado até aqui. Então o nome do Senhor é louvado, e as pessoas que estão à sua volta vão testificar, porque ele estava nessa situação, era um viciado, era um embriagado, era um falido, mas o que aconteceu com ele? Olha a postura dele, ele mudou, está diferente, porque agora ele já não fica pensando, agora não pensa somente nele, agora ele está, toda vez que vai falar conosco aqui, com os funcionários, com a gente aqui, ele já vem falar, ele já fala de Deus, fala de uma vida de transformação, e nós estamos vendo o que? Essa vida de transformação nele. Eu estou vendo a vida dele transformada. Por que eu estou vendo? Porque agora eu vejo nele um brilho diferente. Que é o brilho? O brilho da vontade de Deus, que é o Espírito Santo, que Deus aqui nós habita e que nos leva a fazer a vontade de Deus. Por isso que eu vou deixar órfãos, vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, que vos guiará em toda a vontade, em toda a perfeição de Deus, e vai revelar a cada um de nós o Espírito de Deus. Deus revela-se a nós o seu Espírito, e revelando a nós o seu Espírito, agora nós somos testemunhas da obra dele, na vida do ser humano, de um homem. E esse homem agora, dentro de um propósito, ele vai realizar o que? Entendendo o propósito, e agora tudo que ele pedir, em nome de Jesus, será feito. Amém? Amém, Jesus. Pode glorificar o Senhor.